do ponto de vista do investidor, diante de todo esse cenário de pressão inflacionária, de possibilidade de aumento de juros até os 6%, como você bem citou aqui, pensando do lado do investidor, como que ele deve se comportar diante de todo esse cenário, né? Pensando na estratégia de alocação em investimentos, pensando em busca por um menor risco e maior retorno. Enfim, como que o investidor ele olha para os ativos, para as classes de ativos nesse cenário que a gente está vivendo? Olha, eu estava acompanhando a última entrevista e foi muito legal porque ele colocou alguns pontos muito importantes, que é a parte do investidor tem que ser uma visão de médio e longo prazo. Quer dizer, existe uma grande diferença de ser investidor e ser trader, né? Então, acho que essa é a primeira característica que a gente tem que colocar. Ser trader é uma profissão, é alguém que exerce a função de comprar e vender de uma maneira recorrente, muitas vezes durante o dia. O investidor tem outra característica, ele tem que ter um cenário na frente, tem que ter um objetivo nesse investimento e trabalhar em cima desse cenário, desse objetivo, com movimentos muitas vezes mais sutis, mais leves, não necessariamente tão rápidos, ou como bem colocou, não também ser operador de cota de fundo. Quer dizer, eu acho que a gente tem que, nesse ponto, ressaltar a visão de médio e longo prazo do cliente, e do cliente investidor nesse caso. Dito isso, acho que a gente tem a primeira ponta que a gente coloca, é mesmo no juro subindo em torno de 6, um pouco mais, um pouco menos, ainda um juro baixo comparado a padrões brasileiros e um juros reais também muito pouco atrativos. Nós estamos falando que talvez no final do ano a gente tenha alguma coisa perto de zero, talvez próximo a 1% de juro real bruto. Se eu descontar ainda o imposto de renda, que mesmo que abaixe para 15%, com outra discussão interessante que foi feita, ainda efetivamente ele é muito pequeno, talvez até negativo. Isso quer dizer que o cliente tem que olhar, tem que questionar se faz sentido termos risco de ativos atrelados ao CDI no curto prazo. Se eu preciso dessa liquidez, se eu preciso ter esse ativo na carteira e qual é a função desse ativo na carteira. Talvez eu até precise. Não necessariamente seja algo que eu tenho que excluir totalmente. Talvez tenha um racional e tenha uma lógica para eu ter esse ativo na carteira. Mas, efetivamente, isso tem que ser relembrado, ressaltado e questionado nesse momento. Outras coisas mesmo com a inflação dando sinais de que sim, ela pode ser passageira, ela está em patamares bastante altos. Então, ativos atrelados à inflação também são, na nossa opinião, bastante atrativos, principalmente a parte curta da curva. Olhando para a Bolsa brasileira, e apesar da gente já estar aí no limiar de fazer o all-time high, eu tenho uma certa preocupação. Acho que no curto prazo, efetivamente, a Bolsa pode ter um pouquinho mais de otimismo. Acho que isso faz sentido com o momento que a gente está falando, mas grandes problemas brasileiros ainda não foram resolvidos, o que deve fazer com que o teto desse crescimento, dessa evolução da Bolsa, seja um pouco mais apertado. Uma coisa que eu ressalto nesse sentido é a parte fiscal brasileira. Quer dizer, mesmo tendo nas últimas semanas notícias boas do ponto de vista fiscal, o que a gente tem colocado é que qualquer respiro chega o político tentando gastar um pouquinho mais, tentando aproveitar esse espaço, em vez de a gente tentar diminuir de uma maneira mais forte a nossa relação dívida-PIB, que está muito alta, né? Eu sempre friso isso, lembrando, há poucos anos a gente tinha uma relação em torno de 50% a 55% do PIB, hoje isso está acima de 90%. Então, a gente quase que dobrou a nossa dívida nos últimos anos. Isso é um número muito forte, muito alarmante, que tem que ser encarado com problema. Esse é um dos fatores que eu considero que coloca uma tampa aí, coloca um teto baixo no crescimento do índice brasileiro. Mas sim, acho que a Bolsa tem um espaço para crescer aí nas próximas semanas, e eu acho que um cliente pode ter alguma oportunidade de ganho nesse movimento.